Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, que bom que você está aqui. Hoje, Dia das Mães, e eu não poderia deixar de passar essa mensagem tão importante. Para que a gente, assim como Jesus é importante todos os dias, a nossa mãe também é. Então vamos deixar de lado essa hipocrisia cultural de só festejar Dia das Mães no Dia das Mães, de só dar valor e de lembrar dela no Dia das Mães. A gente tem que lembrar dela todo dia, assim como a gente tem que lembrar de Jesus Cristo, que nos deu a nossa mãe. Aquela que abdicou de muitos prazeres e de muitas vontades para sanar nossas necessidades e até mesmo para nos mimar. Então, o meu abraço, a minha homenagem a todas as mães de verdade, essas dedicadas, amorosas, que não importa o quanto tempo passe, elas continuam nos vendo como seus filhinhos dependentes. Então vamos honrar as nossas mães todos os dias. Amém, meu irmão? Que bom que você está aqui para aprender um pouco mais sobre o nosso Pai, grande Pai de todos nós, que nos guarda, que nos protege, que nos deu esse ser tão dedicado que é a nossa mãe. Vem comigo. Compartilhe esse canal, compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Faça essa palavra, faça o evangelho alcançar corações por todo esse mundo afora. Você pode fazer isso. É só você compartilhar. Você compartilha, a pessoa que recebeu vai compartilhar com outro, e com outro, e com outro, e com outro, e enfim. E quando eu digo que pode alcançar o mundo inteiro, pode sim. Porque você pode não ter amigo internacional, mas o seu amigo pode ter um amigo que tem um amigo que é... Entendeu? E vai alcançar. Quem faz um milagre é Deus. Bora para a palavra. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor está em 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 11 ao 17, que diz assim: conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, vejam a importância que Paulo deixou nesse seu relato para Timóteo, em que ele faz questão de dizer que não merecia o que Jesus fez por ele. Porque ele antes foi perseguidor do Senhor, perseguidor de todos aqueles que pregavam sua palavra. Ou seja, ele, mesmo que na incredulidade, mesmo que de forma ignorante, né? Entendendo tudo que foi ensinado para ele, mas de forma errada, ele conseguiu alcançar a graça do Senhor. Veja que numa passagem que está em Atos 26, no versículo 9, diz assim, ó: bem tinha eu imaginava que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Seguinte: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles,
até nas cidades estranhas os perseguir. Veja que numa cultura de hoje, né, em que a gente chegaria, qualquer um de nós chegaria para Paulo, né, na cultura de hoje, e diria assim: calma, irmão, não fala assim de você não seja tão drástico contigo, seja mais gentil, você não é tão ruim, você está melhor agora. Isso vai fazer mal para você pensar dessa forma. Não. Independente do que qualquer pessoa pudesse chegar para Paulo e dizer, ele fazia questão de assumir que ele não foi, ele é o pior pecador. Ele afirma isso no presente, não no passado. Ele é o pior pecador. Quer dizer que ele não leva em consideração o fato de que hoje está no ministério, está servindo a Deus, mas ele afirma que ele continua sendo o principal, o pior pecador. E sabe por que Paulo fez isso, meu irmão? Para deixar claro que se Jesus foi capaz de salvar Paulo, ele também é capaz de te salvar. Não existe lugar nem condição contraditória, inversa, que possa impedir que você seja salvo, que você receba a graça do Senhor. Por isso Paulo testemunhou e deixou bem claro, fervorosamente, o que Jesus fez por ele, mesmo sem ele merecer, para mostrar que se Jesus foi capaz de salvar ele também pode te salvar, meu irmão. É isso que o povo da época não entendia. Por isso a doutrina do Senhor era loucura aos olhos do povo. Porque ia contra toda a cultura da época. Sabe, o pessoal achava que o rei de Israel, o rei dos judeus, viria para salvar os justos. Não. Não. Ele veio para salvar os pecadores. Vamos deixar bem claro aqui mais uma vez que o Senhor não ama o pecado, mas Ele ama os pecadores. Por isso e por muito mais, o amor de Deus por nós é maravilhosamente incompreensível. Porque Ele ama a gente independente de sermos pecadores. Então, e por essa condição de estarmos constantemente necessitando de Deus, da salvação de Deus, Ele nos ama ainda mais e mais e mais. Na palavra está dizendo que Deus amou a criação. E Ele, o tempo inteiro, nos quer para Ele. Eu já falei em outras pregações, nós precisamos buscar nossa essência. Sem ela a gente não vive bem, está sempre faltando alguma coisa. E na verdade o que está faltando é justamente o principal. E Deus veio para nos salvar, meu irmão. Salvar do quê? De nós mesmos. Dessa ilusão de que podemos viver independente do Senhor. A gente não foi feito para isso. A gente foi feito para depender dEle. Essa é a melhor condição da gente. O lugar mais alto de se estar é aos pés do Senhor. É dependendo dEle. É obedecendo a Ele. Amém, meu irmão? Paulo deixou isso muito bem claro, frisou isso muito bem nesse ensinamento para Timóteo, para que ele passasse adiante. Meus queridos, olha o que diz em Romanos 5, versículo 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Meu irmão, em Jesus Cristo a esperança para o pior. Como? A prova está aí, ó. Paulo era o pior. Foi o pior. Segundo ele mesmo, era o pior. O principal pecador. Mas, mesmo assim, a graça do Senhor o alcançou. Meu irmão, é incompreensível pensar que você não será alcançado. Hoje nós vivemos, né, nesse mundo aqui em que
Se você pisar no tomate, você é rotulado e acabou. Você vai ser... Não importa o que você faça além disso ou depois disso, de certo. Mas você vai ser sempre conhecido com o rótulo que a sociedade vai te colocar, que a tua própria família vai te colocar por conta daquele erro que você cometeu. Você vai ser sempre lembrado por causa disso. Não por causa de qualquer outra coisa boa que você faça. Mas com Deus não é assim. Graças a Deus que não é assim. O Senhor não desiste de você, meu irmão. Até mesmo você que já foi fervoroso na fé, que já andou com o Senhor e deixou de lado e o abandonou, por seja lá que motivo foi, que você acha que é suficiente, Deus não desiste de você. Ele espera que você volte para Ele com o coração arrependido, com o coração humilde, em obediência, em amor a Ele, espontaneamente. Ele não desiste de nenhum de nós, meu irmão. E aí qual é a resposta que a gente pode dar diante de tudo isso, diante de toda essa dedicação, esse amor incondicional, imparável? A resposta é: louvemos ao Senhor. Está aqui, ó, ao Deus único, invisível. Louvemos ao Senhor. Essa é a primeira de todas. A segunda, meu irmão, conheça a Deus. Busque-o. Faça da palavra do Senhor a tua tábua de salvação e se apegue a ela. Na verdade, é exatamente isso que a palavra de Deus é. E a palavra de Deus também diz assim, ó, medita nela dia e noite. Ô irmão, tudo que nós precisamos não está no mundo, não. Tudo que nós precisamos está em Deus, está na palavra de Deus. Esse livro não foi feito aleatoriamente nem ao acaso. Isso daqui também é uma senhora prova de amor. Deus deixou esse manual perfeito, em que Ele está dizendo, ó, as máximas, a gente conhece os 10 mandamentos, mas a verdade, todos os 8 se resumem aos primeiros, né? Ame ao seu Deus acima de qualquer coisa e a teu próximo como a ti mesmo. Então, meu irmão, vai conhecer o Senhor, vai louvar a Ele, vai se apegar com a palavra dEle, porque é o que te salva, porque é o que te mantém, te sustenta, te abençoa, te protege. Vai ler o manual. Nós estamos aqui numa escola chamada Vida, em que o tempo que temos aqui é simplesmente para nos aperfeiçoarmos no Evangelho, na boa nova do Senhor. Então, não deixe isso para depois ou em segundo plano. Faça isso primordialmente todo santo dia, como... tem uma brincadeira que diz assim, o que é que você faz quando você acorda? A primeira coisa que você faz quando acorda, tem gente que diz, vou escovar o dente. Não, você abre o olho. Então você vai fazer como primeira coisa do seu dia. Eu não estou dizendo, meu irmão, que tem que ser exatamente quando você acorda, tá? Mas estou dizendo que isso daqui tem que ser tão essencial na sua vida como o ar que você respira. Então, se não dá para você fazer de manhã, faz meio-dia. Se não dá para fazer meio-dia, faz de noite. Mas o importante é que você busque ao Senhor de todo o coração. Há esperança no pior. Paulo deixou o relato da vida dele como experiência, como testemunho para nos provar que há esperança para o pior. Amém, meu irmão? Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.